agora. Isso aí, fazia tempo que a gente não fazia live até. Virou uma rotina. Bom, vamos começando então, né, gente? Mais uma live pela ciência da gente hoje. Como já tinha virado costume, nesse período de pandemia, a gente faz essa atividade aqui da APG UFSM. Seguimos mais uma hoje. Em primeiro momento, fazendo uma saudação e parabenizando todos os pós-graduandos que passaram nessa última seleção para mestrado, doutorado, especialização também. Quem entrou agora no seu mestrado, está começando o seu doutorado, a gente sauda esses novos colegas, parabeniza pela conquista e que venha aí um período de trabalho, apesar de tantos contratempos, né, que a gente consiga tirar o melhor possível desse processo que é estar fazendo uma pós-graduação. Na live de hoje, como eu disse, né, após um certo tempo sem conversas aí, hoje a gente aproveita o espaço para compartilhar uma boa notícia, na verdade, para comemorar o prêmio de uma colega hoje, assim, que ganhou um prêmio importante, e que a gente usa esse espaço, aproveita o espaço para socializar essa vitória. Comemoramos então o prêmio recebido pela mestre, né, Juliana de Almeida Costa, lá do programa de pós-graduação em extensão rural. A Juliana esteve conosco já num outro momento, numa outra live, numa conversa sobre gênero, feminismo e luta pela terra, em que participaram também junto com ela, né, a Yolanda Araújo e a Silvia Reis. E hoje a Ju volta aqui para apresentar com mais atenção o seu trabalho e falar sobre o prêmio que ela recebeu. A Juliana ganhou o prêmio de melhor dissertação de mestrado em Sociologia Rural, o prêmio concedido pela Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, né, que é a SOBER. O trabalho da Ju era intitulado Mulheres Rurais e Plantas Medicinais, Saberes, Socialidades e Autonomia Feminina. Sem muitas delongas, eu sou o Marcos, estou aqui com a Marcela, sou Marcos, estudante de pós-graduação em Educação, doutorado. Oi, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Eu sou a Marcela, sou estudante de mestrado em Educação e Artes do PPGE, faço parte da APG e também queria parabenizar a todos os novos pós-graduandos que ingressaram nesses últimos editais no UFSM e parabenizar também a Juliana por todo o trabalho que ela desenvolveu e o merecido prêmio dela, que hoje ela vai falar aqui sobre na nossa live. Isso aí, Marcela. Eu só parabenizo e agradeço também o trabalho hoje aí da Jéssica e da Juliana, também na interpretação de Libras, são nossas parceiras aí, desde que a gente começou essa empreitada. E antes de passar para a Ju, quem estiver nos assistindo, quem estiver participando, pode compartilhar questões, fazer algum comentário, que depois a gente socializa com a Ju aqui, vamos conversando e vamos comentando junto aqui. Como eu disse, sem me alongar muito, Ju, fala para nós assim sobre o prêmio, sobre o teu trabalho, explica para nós a importância que tem desse prêmio para nós aqui na UFSM. E para ti, obviamente. Tá contigo a palavra, camarada. Boa tarde, então, a todos e a todas. Queria primeiro agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar conversando com vocês aqui, né? E começar falando um pouco sobre a trajetória que chega até o prêmio, né? A gente, quando eu passei no mestrado, tinha uma trajetória de trabalho, então, de 14 anos de trabalho com as mulheres rurais, né? Então, essa relação, eu acho que faz diferença, sabe? Eu acho que fez a diferença, porque existia uma relação anterior à academia, né? E acho que quando teve a indicação para o prêmio, eu acho que isso é bem importante dizer também, assim, porque o meu orientador, ele me ajudou muito na escolha do tema, foi uma construção conjunta, a gente construiu isso coletivamente, né?
E quando ele me ligou um dia perguntando se achava possível indicar a dissertação para o prêmio pelo programa, eu fiquei muito honrada, né? Porque tu ser indicado pelo programa, que tu fez parte, né? Que te ensinou tanto, que te acolheu, que te deu a oportunidade, tu ser indicada para concorrer a um prêmio já é uma grande conquista, né? Já é uma honra muito grande. Eu disse para ele, bom, professor, se o senhor acha que a gente não vai passar vergonha, né? Então, eu me sinto honrada. E, de fato, assim, nunca achei que tinha possibilidade da gente conquistar o prêmio de verdade, assim, porque a gente nunca acredita muito na gente, né? Então, esse é um problema que a humanidade tem, eu acho, meio no geral, assim, a gente tem, né, esses problemas, assim, de não acreditar muito na gente. E ainda mais com a temática que é, né? Porque é uma temática que as mulheres rurais, né, a relação com as plantas medicinais. Eu sou farmacêutica, né? Eu não sou, né, da sociologia. E esse recorte que a gente faz dentro da temática é um recorte que trabalha com as mulheres sem terra, com as mulheres do MST, né? Então, assim, foi uma honra muito grande, né, tá representando o programa já. Então, quando o professor me ligou avisando que a gente tinha ganho o prêmio, eu não acreditei, né? Eu fiquei, assim, perplexa. E foi de uma alegria muito grande, assim, poder saber que a gente conquistou esse prêmio, porque foi uma construção bem grande, né, para chegar a ter a dissertação. Então, assim, para todo mundo é. Então, saber que isso foi reconhecido e saber que algumas pessoas vão ler, pelo menos, é muito bom, né? E quando a gente ouve que o trabalho foi bom, né, a gente começa a recordar todo o processo. E eu queria dizer aqui que eu acho que tem algumas coisas que são importantes de ser ditas para quem está fazendo a pós-graduação, para quem está nesse processo, né? Primeiro, a gente não pode interpretar isso como uma fase de sofrimento, sabe? Eu acho que vocês não sabem a saudade que eu tenho, né? Porque eu sou proletária, assim, eu estou trabalhando em farmácia, meus horários são puxadíssimos, né? Então, assim, eu queria compartilhar com vocês isso, que vocês não sabem a saudade que eu tenho de ter a oportunidade de acordar às 7 da manhã, fazer um chimarrão e sentar para escrever ou para ler. Porque isso, gente, é uma oportunidade única que a gente tem na vida. São poucas as pessoas que têm, a gente tem que ser grato por isso. A gente não pode transformar a pós-graduação, não pode permitir que transformem a pós-graduação numa mazela, sabe? Porque não pode ser, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser degustada, sabe? Ela tem que ser trabalhada com prazer, porque a gente precisa disso. Porque é uma honra a gente estar podendo fazer uma pós-graduação, especialmente numa universidade pública e com bolsa, né? Então, assim, a gente tem que ver prazer nisso. E eu acho que isso coube muito ao meu orientador, porque ele me permitiu ter prazer em escrever, ele me permitiu ter prazer em ler, eu acho que a gente construiu uma parceria que permitiu isso, eu acho que isso fez muita diferença, porque não foi sofrido. Às vezes eu vejo relatos de muito sofrimento, e para mim não foi sofrido. Eu acho que isso é importante dizer aqui nesse espaço, sabe, que a gente precisa fazer as coisas sem sofrer. A gente precisa ter prazer em ler, a gente precisa ter prazer em tentar escrever, que não é fácil, né? Mas a gente precisa ter prazer nisso, porque são poucas as pessoas que têm essa oportunidade, né? E acho que a gente ter essa oportunidade é único, né? Na vida. Então, eu sinto muita saudade de poder fazer um chimarrão e escrever e ficar
viajando, lendo as entrevistas e tentando entender e tentando juntar isso. E eu acho que esse prazer fez a diferença na hora de entregar o trabalho e dele estar prontinho ali. Eu acho que a gente precisa construir as coisas dessa forma na vida, porque a vida já está tão dura, né? Então a gente precisa aproveitar os espaços de outra forma, precisa ver beleza na vida, né? E daí eu acho que esse prêmio ele só foi assim, ele acabou sendo a cereja, assim, né, de toda a beleza construída, assim. Eu sou muito grata, né? Eu imagino que tivessem dissertações maravilhosas concorrendo, não sei quais eram, mas assim, sou muito feliz, muito grata pelo programa ter me indicado e por a gente ter conseguido ganhar esse prêmio, que é o prêmio da SOBER, né, da dissertação de mestrado em Sociologia Rural. O professor Joel fez toda a diferença nesse processo. Eu sempre digo assim que ele é além de um grande ser humano, né, ele é um orientador assim espetacular, porque ele sempre, eu não lembro de alguma vez que eu tenha escrito alguma coisa que ele não tenha respondido. Acho que isso faz diferença também, né? Sobre a importância do prêmio, eu acho que o prêmio é muito importante, especialmente para a universidade pública que hoje está tão desacreditada, né? O programa de extensão rural, ele trabalha dentro dessa lógica da sociologia rural. Eu acho que para o programa é muito importante isso, nesse momento que a gente vive, né? E acho que a temática, para a temática é muito importante, para as mulheres é muito importante, elas saberem que a trajetória de vida delas, que está de alguma forma descrita no trabalho, vai ser conhecida por muita gente. Isso é muito importante, porque elas são a essência de tudo que foi construído ali. A dissertação foi feita a partir da vivência, né? Eu tinha cadernos de campo do tempo que eu trabalhei na extensão e também de entrevistas com roteiro semi-estruturado, né? E essas entrevistas foram feitas com 6 mulheres, né? E elas são de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, mas elas têm uma representatividade muito maior do que só elas 6. Elas representam as mulheres assentadas da reforma agrária do Rio Grande do Sul, as mulheres do MST. E elas terem esse reconhecimento a nível nacional, eu acho que é muito importante, né? E acho que esse prêmio é muito mais delas do que meu, né? Porque eu só traduzi um pouco do que é a vivência delas, que é lindíssima, assim. E também eu queria dizer que outra coisa que eu acho importante trazer aqui nesse momento é que a maternidade e a vida acadêmica, né, elas não são antagônicas. Que o que a gente precisa é dividir o cargo da maternidade de forma mais equitária para que isso não seja antagônico. Porque quando eu fiz a entrevista para o mestrado, foi perguntado para mim, mas tu acha que tu vai dar conta tendo 2 filhos, né? Eu não sei se para os homens isso é perguntado, acredito que não, né? Então, assim, eu acho que aí o prêmio veio para contemplar que a gente dá conta sim, né? Desde que a gente tenha do lado um companheiro que divida as tarefas com a gente, ou uma companheira que divida as tarefas com a gente, que a gente tenha possibilidade de dividir as coisas. E eu acho que eu só tenho a agradecer pelos meus filhos, porque assim, eles permitiram que eu não achasse que a academia era o fim de todos os meus dias, né? Eu sempre tive que sair da academia, sair do meio, sair do pensamento só acadêmico para ter outras dimensões da vida. Eu acho que isso contribuiu, eu acho que isso é importante, né? E eu acho que a gente tem que firmar pé nisso, assim, de que nós temos sim, né, capacidade, nós temos sim
condições de estar nos mesmos espaços, tendo ou não filhos, né? Então, acho que isso é importante também. E, então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a pesquisa, mas antes, sempre se fala sobre o lugar de fala, né? Então, assim, eu não sou uma camponesa. De fato, assim, eu não sou sem terra, eu não sou camponesa, mas a minha vivência foi muito intrínseca. E eu compartilho com cada uma das companheiras que compartilhou a história comigo, que compartilhou a vida comigo, eu compartilho de ideais, eu compartilho de sonhos, e eu compartilhei de muitas lutas e continuo compartilhando de outra forma. Então, esse prêmio é nosso, né? E eu sei que eu não sou camponesa, eu sei que eu não sou uma representante do MST, mas eu sou uma companheira que compartilha ideais com todas elas. Então, acho que isso é importante, assim, falar. Bom, quando a gente decidiu a temática, né, para pesquisa, a gente decidiu falar sobre as plantas medicinais, então, mas e sobre mulheres, né? Porque assim, quando eu entrei para o mestrado, eu já sabia que eu queria trabalhar com mulheres, tinha outra ideia, né? Pensava em trabalhar sobre a extensão rural e as mulheres mesmo. Mas quando a gente definiu por plantas medicinais, e mesmo quando a gente estava ainda pensando na extensão rural, a gente pensava, bom, como é que vai abordar isso, né? Então, o professor sempre me dizia assim, Juliana, as mulheres, elas são invisibilizadas, né? Mas existe muita coisa linda que elas fazem. É isso que precisa ser divulgado, é isso que precisa sair. Porque, assim, da invisibilidade todo mundo já sabe, né? Então, assim, todo mundo sabe que é invisível, que elas são invisibilizadas. Agora, a gente precisa dar luz a elas, a gente precisa fazer elas serem vistas pelo protagonismo que tem, pelas coisas que constroem. E daí um dia, eu acho que é importante falar isso, assim, um dia numa das atividades que eu estava acompanhando para coletar dados e para construir, né, os processos de entrevista, eu fui numa palestra na Feira do Cooperativismo, aqui em Santa Maria, junto com as mulheres, né, com as mulheres que eu estava entrevistando, que são minhas amigas, né, e eu estava sentada do lado de uma delas e tinha uma moça, né, falando sobre as mulheres rurais. Só que ela descrevia as mulheres rurais, uma mulher, assim, muito oprimida, né, muito vivendo, assim, uma vida muito difícil. E essa companheira que estava do meu lado olhou para mim e disse assim, essa mulher que ela está descrevendo não somos nós. Essa aí não somos nós, né? Então, assim, naquele momento, sabe, isso foi muito importante para mim, porque, assim, existem mulheres que vivem tudo isso, mas não eram as mulheres que eu estava falando. Então, assim, isso foi importante, porque, assim, a gente precisa descrever que elas transcenderam isso, né? E daí eu comecei a pensar, bom, elas transcenderam isso, qual foi o processo construído para transcender isso, né? E daí foi justamente onde a gente começou a construir essa lógica de quais as relações a partir das plantas medicinais que constroem esse processo, né, de autonomia feminina. E isso é uma contradição, né? Então, assim, traz a contradição, que é justamente assim, bom, as mulheres que são imbuídas da lógica do cuidado, historicamente, que pelo movimento feminista, por diversas correntes do movimento feminista, o cuidado é visto como uma mazela, né, como um grande problema para as mulheres. Como é que essas mulheres, né, compreendem o cuidado como importante para elas terem um protagonismo, né, que é o cuidado a partir das plantas medicinais, a partir da saúde, e também como é que elas transcendem
essa relação que é a relação opressora do cuidado, né? Que é a relação que oprime nós mulheres em função do cuidado. Então, assim, acho que essa foi a grande... Então, a fala dessa companheira, que se ela está assistindo, eu convidei ela, se ela está assistindo, ela vai lembrar que ela me falou isso, eu acho que foi, assim, um abrir das cortinas, né? Essa fala, quando eu estava sentada do lado dela, eu olhei para ela e disse, é isso, né? Vocês não são, assim. E acho que o texto, ele fala, assim, em alguns momentos, sobre o machismo, né? Porque o machismo, ele existe em todo lugar, ele existe sim dentro do MST, ele existe sim fora do MST, ele existe em todos os espaços, ele existe em nós, e nós reproduzimos ele muitas vezes se a gente não está se policiando o tempo todo. Mas assim, eu não dedico um espaço para falar sobre isso, porque eu acho que a gente pode falar sobre como elas justamente driblam ele, né? Como que elas fazem o processo, né, andar, e como elas tão brilhantemente, porque eu acho que é brilhantemente, como que brilhantemente elas conseguem ter tanta voz ativa quanto elas têm, né, inclusive na sociedade, para fora do movimento qual elas fazem parte, driblando todo o machismo que existe por aí, porque elas fazem isso, né? E elas são brilhantes nisso. Então, sobre a pesquisa, né, especificamente, então a gente definiu que trabalharia com as plantas medicinais e as relações com as mulheres, e escolhemos, né, foi uma amostra não aleatória, uma pesquisa qualitativa, 5 mulheres nós escolhemos no primeiro momento, de diferentes regiões do estado. Porém, em uma das entrevistas, teve uma delas que falou tanto da sua filha e do protagonismo da sua filha, que a filha dela acabou sendo incluída na pesquisa, né, porque a gente achou que poderia contribuir muito, e de fato foi muito linda a contribuição dela, e muito importante. E ela também foi incluída, foram 6 mulheres de diferentes regiões do estado. Elas foram escolhidas porque em algum momento da trajetória de vida delas, elas contribuíram de forma mais efetiva dentro da sua região e dentro do setor de saúde estadual do MST. Esses foram os critérios. E então a gente começa com a trajetória de vida delas, né? A pesquisa começa trazendo a trajetória de vida delas. E na trajetória de vida delas tem coisas, assim, incríveis, né? Por exemplo, eu vou trazendo o que eu acho mais relevante de cada momento, tá? Então, assim, na trajetória de vida, a gente tem a lógica de que, para todas elas, a relação com as plantas medicinais, ela se inicia na infância, né? Então, assim, com conhecimentos da família, então elas começam esse conhecimento das plantas a partir da família, das mães, principalmente mães e avós. E apenas uma delas cita o avô, mas isso depois, lá na frente, no texto, a gente vai também desmembrar isso, que a única que cita o avô como referência, o avô era indígena. Então, assim, todas as demais têm a referência nas mães e nas avós. A única que cita o avô, eu me arrepio, né, de falar nisso, assim, cita o avô, e o avô é indígena. Então, assim, dentro da cultura indígena, o saber das plantas medicinais é do pajé, né? Ele é masculino, né? Então, assim, a única que cita o avô é essa. E isso a gente trabalha depois também. Só que tem uma coisa incrível, assim, ó. A gente passa muito tempo na academia lendo, a gente que trabalha com gênero e mulheres rurais, a gente trabalha muito com o protagonismo das mulheres na construção do sindicalismo rural, né, dos direitos na década de 80, todas aquelas reivindicações, todas as manifestações, as grandes marchas, os acampamentos, né, a construção
da legitimidade da categoria agricultora, porque elas não eram consideradas trabalhadoras, né? Elas eram consideradas um apêndice do marido, né? Elas eram consideradas uma força de trabalho conjunta na família, como se ela não trabalhasse na roça, como se o trabalho dela fosse integralmente dentro de casa. E esse protagonismo, a gente lê muito sobre isso, né? E quando eu fui ouvir a trajetória de vida delas, elas trazem isso na vida delas, né? Então, elas trazem essa relação lá antes de irem acampar com os sindicatos, com as pastorais rurais, com os sindicatos de trabalhadores rurais. E tem um relato que, para mim, assim, é muito interessante, assim, ó, que é o relato de como elas construíram a vitória dos sindicatos, a vitória nos sindicatos de chapas, né, que aceitassem a filiação das mulheres, porque elas não eram filiadas. Então, assim, elas trabalharam, é muito próximo da luta pelo sufrágio feminino, sabe? Porque elas tinham que trabalhar fazendo campanha com os homens para votar na chapa que aceitava as mulheres como agricultoras, que iam aceitar elas filiadas ao sindicato. Então, assim, E eu nunca tinha parado para pensar nessa dimensão. Elas trabalharam com isso, elas trabalharam dessa forma, né? E daí elas foram para as grandes manifestações, as grandes reivindicações na década de 80, final da década de 80, né? E aí eu perguntei para uma delas assim, e onde é que estavam as plantas medicinais nisso tudo? Porque daí a gente parte lá da infância das plantas medicinais e chega nisso, e chega, né? E eu pergunto, bom, chega então na organização do MST e elas dentro das manifestações, eu perguntei, onde é que estavam as plantas medicinais nessa trajetória, né? E daí uma delas me disse assim, e para mim foi uma das respostas mais lindas, assim. Ela me disse, na bolsa, filha, porque quando a gente comia uma carne muito gorda comia uma comida muito, uma boia muito gorda, tinha sempre a tinturinha para o estômago, né, e para o fígado. E quando a gente fazia uma marcha muito pesada, muito comprida, sempre tinha uma pomada para o calo nos pés. E daí ela termina essa fala dizendo assim, e também na escuta, né? Porque a gente sentava para ouvir as companheiras, porque às vezes a dor que sentia era a dor da saudade. Então, assim, essa sensibilidade, né, do cuidado aparece aí. Eu achei, assim, lindíssima essa fala, né? Acho isso muito tocante, assim, dessa sensibilidade de compreender que às vezes não é só o remédio, às vezes o afeto, ele é tão importante quanto a planta ou quanto o remédio, né? E às vezes isso falta nos profissionais de saúde, né? Mas não falta ali naquelas pessoas que estão lidando com o público, né? Com o seu igual, cuidando do seu igual, né? Ou da sua igual. E daí elas chegam então a essa lógica das manifestações e tal, e do acampamento. E quando elas citam a ida para o acampamento, elas citam que elas se inseriram nos setores de saúde e nos setores de educação. Então, assim, todas as que eu entrevistei ou estavam na educação ou estavam na saúde. E daí a minha reflexão sobre isso é que nós, mulheres, nós somos criadas com uma afinidade pela lógica do cuidado naturalizada, né? Nos naturalizam isso. E naquele momento, elas estavam naquele espaço que precisava de contribuição, porque assim, um espaço com muitas dificuldades, né? Os acampamentos na década de 80, imaginem, né? As dificuldades que se tinha nos acampamentos do MST, se a gente fizesse grandes acampamentos hoje, seriam as mesmas dificuldades, né? Ou muito próximo. Mas, assim, uma dificuldade muito grande em acesso a tudo,
e todas as pessoas precisavam se inserir em alguns espaços, porque era a forma de construir, de contribuir para reduzir a precariedade do espaço, e era uma forma, né, de construir coletivamente um espaço melhor, para que conseguisse se manter o número de famílias e conseguisse fazer uma pressão real para que tivessem terra, né? E elas se inseriram onde? Onde elas tinham mais acúmulo e onde elas poderiam contribuir de forma mais efetiva, que eram os espaços da saúde e da educação. E contribuindo de maneira implacável nas lutas, né? Em muitas lutas, elas tomavam a frente do processo, porque a gente vivia um processo de final de ditadura ainda, muita repressão, e elas tomavam a frente dos processos porque compreendiam que a repressão seria menor se elas estivessem à frente. Então, assim, uma doação muito grande para o coletivo, né? Uma compreensão muito grande de que elas tinham que tomar frente desse processo. E aí eu faço uma ligação com várias descrições que trazem as mulheres lá na Idade Medieval, né, que a Silvia Federich traz essa discussão das mulheres na Idade Média resistindo ao cercamento das terras comunais, né? Então, assim, existem várias revoltas que foram descritas. Então, assim, elas trazem uma trajetória que trazem ali uma essência camponesa de resistência mesmo, né? Na luta pela terra. E acho que isso é bem marcante, assim, né? Elas não estão inventando a roda. As camponesas sempre resistiram quando a vida esteve em risco, né? E isso faz parte da essência delas e faz parte da história de resistência da humanidade mesmo. E daí eu trago, então, a questão da compreensão que elas têm desses saberes, que também está vinculado a essa questão da terra, né, dos saberes da terra e desses saberes das plantas medicinais que fazem parte desse bojo de saberes que são os saberes vinculados à terra. E quando eu começo a entrar nessa lógica dos saberes, a gente começa a notar que elas têm uma compreensão que é a compreensão de que esses saberes, eles são importantíssimos, né? Que elas detêm esses saberes, elas sabem, e que eles são importantes para a humanidade, né? Então, elas sabem que eles são um patrimônio, e que esse patrimônio não pode ser roubado, que ele tem que estar resguardado, e ele precisa ser difundido, ele precisa ser compartilhado, para que ele não seja apropriado, né, em prol do lucro, e para que ele siga sendo um patrimônio da humanidade. E elas compreendem elas como guardiãs desse conhecimento, desse saber. E eu acho isso, assim, ó, talvez essa seja uma das principais essências, assim, delas, né, do saber delas, porque tu saber é uma coisa importante. Agora, tu saber que o teu saber tem um valor imenso, aí é extraordinário, né? Porque tu vai resguardar e tu vai tentar manter e tu vai construir de forma que ele se torne cada vez mais coletivo para que ele não se perca. Eu acho que isso é lindíssimo, assim, em todas as falas, quando a gente vai conversar com elas, todas elas dizem, não, eu acho que é uma herança. Eu preciso transmitir isso, porque eu preciso compartilhar isso com os meus filhos, porque isso é uma herança. É a herança que eu tenho para deixar para eles. Então, olha que lindo isso, gente. Elas sabem que é uma herança, né? Eu acho que é esse vínculo, assim. E daí, isso traz toda a reflexão que a Vandana Shiva faz, né? Sobre os saberes, né? Os saberes comunitários, os saberes populares, né? Os saberes do povo. E que, por uma lógica dominante, são, por um lado, negados, né, e tentados de se exterminar,
e, por outro lado, eles são apropriados para serem transformados em mercadoria, né? Porque a gente, no Brasil, a gente tem uma diversidade, uma biodiversidade que pode chegar a 550 mil espécies, né? E se as comunidades não souberem que a essência dessa biodiversidade é os saberes que elas detêm, o risco é muito maior. Né? Porque, claro, o risco é muito grande com o que está acontecendo, com as queimadas, com a forma que as coisas estão acontecendo hoje, o risco é muito grande da gente perder as espécies, da gente perder a biodiversidade. Mas tão grave quanto a gente perder a biodiversidade é a gente perder os saberes que se detêm em torno dessa biodiversidade. E tem o Porto Gonçalves, né? Ele trabalha com a lógica de que essa apropriação dos saberes, ela não é... ela é a etnobiopirataria, que não é só a biopirataria. Quando eles nos roubam, quando existe um contrabando de uma planta para a reprodução dela em outro país, ele não está sendo contrabandeado só a planta, né? Está sendo contrabandeado a origem étnica e todos os saberes que existem em torno dessa planta, né? Então, por isso ele chama isso de etnobiopirataria, porque vem da... agora me fugiu a palavra, mas vem desses saberes que existem em torno, né, dessa biodiversidade. Então, quando a gente tem um roubo de uma planta, a gente não tem roubo só da planta, a gente tem o roubo de todos os saberes que existem em torno dela, porque ela só está sendo levada para outro país para ser reproduzida porque se sabe para que ela serve, porque senão ela não seria levada, né? E só se sabe para que ela serve porque as pessoas sabem para que ela serve. Porque as pessoas das comunidades que vivem ali que convivem com aquelas plantas sabem para que ela serve. Então, assim, eu sempre brincava quando eu trabalhava com as mulheres, eu dizia assim, nenhuma empresa farmacêutica, nenhuma indústria farmacêutica vai pagar um pesquisador e largar no meio da mata e dizer assim, agora acha uma plantinha aí para dor de cabeça, né? Não, né? Sempre vai se trabalhar com as comunidades, né? E é esses saberes, por isso que o Porto Gonçalves trabalha com o termo etnobiopirataria. E eu acho esse termo fantástico, eu acho que a gente precisa falar mais sobre ele e divulgar mais isso, né? E acho que esse é o grande lance delas, assim, que elas sabem que os saberes delas são importantes e que existem interesses privados em torno desses saberes e que elas precisam manter esses saberes como um patrimônio da humanidade, né? Aí vem uma questão, que é a questão da divisão sexual do trabalho, né? E desse cuidado ser uma tarefa feminina, das plantas medicinais serem uma tarefa feminina. E daí eu acho incrível, assim, porque se vocês me perguntarem, tu acha que elas são feministas? Eu acho que algumas delas são feministas, eu acho que algumas delas não é, assim, se perguntarem, elas sabem o que é o feminismo, eu acho que algumas delas sabem muito bem o que é o feminismo, né? Inclusive estão discutindo um feminismo que é delas, que não é o feminismo clássico, né, tradicional, e estão tentando discutir um feminismo próprio. E eu acho isso incrível. Mas, assim, que seria um feminismo camponês popular, né? Mas existem as que não sabem necessariamente o que é o feminismo e existem as que não se autodeclaram feministas, mas elas têm preceitos que foram construídos coletivamente, né, nas suas práticas, que são preceitos feministas, e eu acho isso, assim, incrível. Porque quando a gente pergunta, para quem que tu passa esses saberes? Eu passo para todos os meus filhos. Não passa só para as meninas. Não, passo para as meninas, passo para os meninos. Faço questão, porque isso é para a vida. Todos eles precisam saber, é importante para a vida da gente, né? E uma delas, inclusive, me disse assim que nem cozinhar,
todo mundo tem que saber cozinhar. Então, assim, elas transcendem as barreiras, né, que são impostas para a gente e que muitas vezes se reproduz assim, as mulheres do campo reproduzem a lógica de que as mulheres... Não, elas transcendem isso. E independente de saber ou de não saber, ou de ser feminista ou de não ser, elas têm esses preceitos na sua prática. Eu acho isso importantíssimo, eu acho isso muito bonito, eu acho que isso é relevante, sabe? E quando elas falam na divisão sexual, quando a gente vai puxar essa relação da divisão sexual do trabalho, então que aparece essa questão de que apenas uma delas cita o avô como um precursor dos saberes, né? Como alguém que compartilhou saberes com ela, e que esse avô era indígena. E daí traz essa reflexão de que, bom, na cultura indígena, de fato, são os homens que detêm esses saberes, e acho que isso foi bem importante. E, além disso, tem uma outra coisa que é, assim, que lá os Wortmann, lá na década de 70, final da década de 70, eles trabalham com algumas comunidades rurais e trabalham com comunidades com essa divisão sexual do trabalho, visualizando que os homens, eles têm um trabalho que eles chamam de centrífugo, que então os homens trabalham para fora, né, para fora do centro, o centro seria a casa, e as mulheres têm um trabalho centrípeto, elas trabalham para dentro de casa. E eles discutem que o mato é um espaço masculino. E, de fato, quando a gente vai conversar com as mulheres, muitas delas citam ainda o mato como um espaço masculino. Então, assim, muitos homens... Claro, não, isso foi um vínculo que eu fiz depois com essa pesquisa, por ler e aproximar, mas, assim, muitas delas citam que ele vai lá no mato pegar tal erva para mim fazer o remédio. Então, assim, elas citam esse espaço do mato como um espaço que o seu companheiro vai pegar o remédio para ela fazer o remédio, né? Vai pegar a erva para elas fazerem o remédio. E se a gente for conversar com os companheiros, de fato, eles têm mais conhecimento das ervas de mato, das árvores, né? Então, assim, embora sempre quem faça o remédio é a mulher. Então, assim, geralmente quem faz o remédio continua sendo a mulher, né? Então, essa é uma questão, assim, que parece se manter, né? E acho que é interessante de se avaliar, de se refletir sobre isso. E outra coisa, assim, que eu acho que é interessante é que elas compreendem esse processo, então, do saber fazer o remédio como poder. Elas detêm esse saber. Elas detêm o saber das plantas, elas detêm o saber de como fazer o remédio, e esse saber é compreendido como poder. Então, assim, elas terem noção de que esse saber é compreendido como poder, eu acho incrível também. Assim, eu acho que isso faz diferença, porque tudo que tu sabe pode te trazer poder, né? Mas tu ter noção disso, às vezes, nem sempre tá tão, né, vinculado, assim. E acho que elas têm essa compreensão, acho que isso faz toda a diferença, né? E por isso que as plantas medicinais se tornam um potencial de protagonismo feminino, potencial para emancipação. E, assim, eu compreendo elas, né? Porque, assim, esses saberes, eles são transmitidos e são compartilhados, geralmente, historicamente, pela oralidade, né? Então, assim, poucos são os arquivos que se tem escritos, né? Então, assim, geralmente não se tem um livro com as receitas dos remédios, é a oralidade, a forma de transmissão é oral. E nessa lógica de transmissão oral, eu queria só colocar uma questão aqui.
Das 6 mulheres que eu entrevistei, eu tenho uma pós-graduada, né? Tem uma delas que é pós-graduada e tem uma delas que é analfabeta. Então, a gente tem essa dimensão toda. E quando eu perguntei para essa companheira querida, assim, que é uma figura rara, como é que ela fazia para saber, né, as coisas, onde é que ela buscava, e ela me disse assim, eu tenho tudo aqui. Então, assim, elas são arquivos vivos, né, gente? Elas são arquivos vivos. Na era do arquivo digital, né? É tudo digital, arquivo é digital. São arquivos vivos, gente, humanos, né? Olha que coisa linda isso. São pessoas que são arquivos, né? Vivos, que detêm, assim, um conhecimento ancestral riquíssimo, né, dentro de si. E que estão a fim de compartilhar, né? Estão a fim de compartilhar com a gente, né? Isso é lindo. Bom, nessa questão ainda, né, nós mulheres somos imbuídas do cuidado, e isso se dá a partir da divisão sexual do trabalho. E isso é visto como um grande problema, né, como eu falei no início, pelo movimento feminista, né, o movimento feminista clássico, principalmente, vê essa grande mazela das mulheres. E aí, então, eu comecei a tentar compreender por que para essas mulheres não é a grande mazela, né? Bom, talvez seja porque os filhos já estão criados, ou tentar entender isso, assim, porque como é que para algumas mulheres isso é o potencial agregador, o potencial de protagonismo, o potencial para emancipação, o potencial, inclusive, para elas se reunirem, se encontrarem, construírem uma identidade coletiva, né? E daí eu volto lá no acampamento, né? Volto àquele primeiro momento, que é o momento de que o cuidado, ele passa a ser o espaço de inserção das mulheres, né? E aí, para mim, vem uma das reflexões assim mais importantes, né, dessa pesquisa, que é que naquele momento elas transcendem o cuidado com a família, né? Elas transcendem o cuidado familiar, que é a lógica patriarcal, que é o cuidado micro com a sua família, porque as mulheres têm que ter o cuidado com a sua família, né? E elas transcendem isso. Elas passam a ter o cuidado com a coletividade. Então, assim, elas ultrapassam a barreira familiar e elas passam a ter um cuidado que é público. Porque isso é uma coisa que é muito interessante, assim, ó, que elas transcenderam isso por necessidade, né? Elas transcenderam esse cuidado com a família por uma necessidade. Mas porque o coletivo necessitava desse cuidado, o coletivo necessitava que elas transcendessem. Mas não é só pela necessidade que elas seguem nele, né? Elas seguem nele porque elas passam a compreender que isso é importante para elas, para o coletivo, né? E para as mulheres, no geral. Então, assim, se essas primeiras mulheres, elas se inserem dentro do MST nas questões do cuidado, isso não é uma regra que se segue, né? Porque isso permitiu que outras mulheres se inserissem em espaços diretos de direção, né? E permitiu que elas não se mantivessem só nos espaços do cuidado também. Mesmo elas mesmas, que começam a sua trajetória no cuidado. E quando elas transcendem essa lógica do cuidado, elas passam a ter uma dimensão do cuidado, que é o cuidado com o todo. Então, elas descrevem, né? Porque, assim, o cuidado público, ele é tido como masculino. Pode ver, assim, quem são os curadores, né? Geralmente, assim,
se tem alguém que faz atendimento público, geralmente não são mulheres, né? Se tu pegar assim lá, antigamente, né? Tal comunidade tinha o curandeiro, né? Geralmente são homens os curandeiros, né? Porque o processo público, né? Ele o público é masculino, né? E elas transcendem isso, então elas passam a ter o cuidado coletivo. E não é um cuidado público, é um cuidado coletivo, que é diferente. Então tem uma delas que descreve, não, a gente passava de barraco em barraco perguntando se alguém estava com tosse, porque a gente tinha feito xarope e a gente queria cuidar de todo mundo. E quando elas descrevem que não era fácil, né, que elas tinham que reinventar as coisas e fazer os remédios com o que a natureza tinha em torno do acampamento. Então, fazia emplasto com barba de bode, fazia achado que achava. Então, assim, elas também exercitam a ciência aí. E eu acho isso incrível, porque elas estão exercitando a ciência, gente. Elas estão ali, a partir da necessidade, reinventando e exercitando cientificamente, né? Porque estão ali trabalhando com gente, né? E tá dando certo. Eu acho isso incrível. E daí eu trago uma relação que o Di Stasi, que é um professor que trabalhou com as plantas medicinais e com essa questão da ciência ele não chama de bruxaria, ele chama de... agora me fugiu a palavra, mas enfim, né, que seria a bruxaria. Então, assim, essa relação da ciência com essa outra dimensão, né, que seria a bruxaria. E ele traz, assim, essa relação que existem, que os rituais são muito próximos. Então, assim, por que a ciência nega tanto esses rituais populares, né? Por exemplo, quando elas descrevem a garrafada é uma tintura. Então, elas botam as ervas, botam a cachaça, né? E enterram. Por que enterram a garrafa? Numa garrafa de vidro. Por que enterra a garrafa? Porque não pode pegar a luz do sol, porque senão vai mudar o princípio ativo. A gente trabalha dentro do laboratório com frasco âmbar, né? E elas enterram, porque né? Então, assim, da onde sai a ciência? Quem é que nasceu primeiro nisso, né? Isso é uma questão, assim, que eu acho bem importante. Aí a outra cita a mãe, que era parteira, e que levava, junto com todas as indumentárias da parteira, uma cesta cheia de ervas aromáticas, e que ela lembra até hoje o cheirinho que tinha aquela cesta, porque ela ajudava a mãe a coletar as ervas, para levar para quando tinha um parto, que a mãe dela saía a cavalo de madrugada para fazer os partos e tal. A mãe dela é viva ainda, né, uma senhorinha. E ela cita, assim, que ela lembra dos aromas daquela cesta. Por quê? Eram todos aromas, eram todas ervas aromáticas calmantes, relaxantes musculares, né? Que os óleos essenciais são calmantes, relaxantes musculares. Claro, para ajudar a relaxar, para o parto fluir mais tranquilo, né? Então, assim, essas relações, elas existem, né? E às vezes, essa negação tão forte desses saberes, né, ela é muito equivocada, porque existe uma relação muito próxima entre esses saberes e o que é aceito como científico, né? Porque existe ciência ali também, né? Existe lógica racional ali, né? Embora, às vezes, não se descreva sobre isso, mas existe lógica racional. Eu vou citar um outro exemplo, por exemplo, disso aí, né, da lógica racional. Tem uma delas que na entrevista me disse assim, eu quando eu tenho erva, muda de erva, eu distribuo para todo mundo, que nem eu faço com as flores. Eu disse, que bonito isso. Ela disse, não, eu faço isso porque aí vai ter bastante gente que vai ter. E daí o dia que morrer a minha, que faltar, eu sei que eu posso ir buscar. Então existe uma lógica racional no dar a erva. Existe uma lógica racional nisso. Existe racionalidade, gente, sabe? E às vezes, assim, o sectarismo científico às vezes nega que existe uma lógica racional, né? Na vida humana,
né, e nas populações, assim, nas comunidades, na prática cotidiana das pessoas, né? Mas se a gente sentar e ouvir as pessoas, a gente vai ver que existe, né? E que ela, às vezes, nos dá cada nó que a gente nem, né? Bom, daí, então, eu entro na lógica do cuidado. Aí eu entro na lógica do cuidado, só que daí o que começa a me surpreender é que esse cuidado que transcende a família num primeiro momento, num segundo momento ele transcende além da família, né? Ele não transcende mais só a família para um coletivo humano. Então, elas começam a questionar, em dado momento das suas trajetórias, elas começam a questionar a questão da natureza e a questão ambiental. E isso tem um grande divisor de águas, que é a ação na aracrocelulose. Então, assim, elas vêm, né, de uma discussão muito grande sobre a agroecologia, sobre o cuidado com a natureza, sobre essa relação, e num dado momento elas... Toda a ação da Aracruz no Espírito Santo, a apropriação das águas, a seca das nascentes, as comunidades quilombolas que ficaram sem água e tal, mobiliza elas de tal forma que elas dizem, não, a gente não quer isso para nós, e fazem a ação, que é uma ação conjunta, né, de todos os movimentos sociais do campo, das mulheres dos movimentos sociais do campo. A ação é das mulheres, mas é uma ação protagonizada pelo movimento, porém, né, ação específica em protagonismo, né, de agir, no caso das mulheres, mas elas fazem essa ação e elas começam a questionar as suas próprias vidas, seus companheiros e as suas próprias organizações, né, sobre, bom, se a gente não quer a terra, a gente não quer que a Aracruz se instale, porque não é alimento, porque destrói mananciais, porque causa um problema ambiental, então a gente também não quer veneno, a gente também não quer destruir nada, a gente quer construir. E esse é um grande divisor de águas para a produção orgânica dentro dos assentamentos. E elas mesmas dizem isso, né? Elas começam a se questionar de que o MST precisa produzir orgânico, de que seus movimentos sociais precisam assumir essa bandeira. E elas extrapolam, então, o cuidado. Elas passam a ter o cuidado com a natureza. E elas passam a compreender o cuidado como um cuidado com o todo dos seres vivos, né? E é o que a Alice Puléu chama de consciência agroecológica, né? Se a gente for analisar, assim, as falas delas são de uma consciência agroecológica incrível, e elas entendem isso como resistência, e elas entendem isso como importante, elas entendem isso como grande potencial para elas, para a vida, e para a construção de uma nova sociedade, e isso é incutido como uma bandeira de luta do MST, né? E a partir daí elas ressignificam muito mais o conceito de cuidado. E eu acredito que isso só foi possível ressignificar o conceito de cuidado porque elas fazem parte de um coletivo, né? Porque existia um coletivo dando suporte, porque existia um coletivo que, se por um lado elas estavam transcendendo a barreira da família, existia uma ciranda que dava conta das crianças, né? Existia um acolhimento geral e existia uma coletividade que permitiu que elas fizessem essa reflexão. E esse cuidado é compreendido como uma tarefa feminina, mas ele é uma necessidade humana, né? E isso a Alice Puléu também fala. E outra coisa também que ela fala é o seguinte, que a gente não pode atribuir, por exemplo, as mulheres são mais sensíveis, então elas precisam trabalhar elas trabalham com a questão agroecológica de forma mais natural, porque elas são mais sensíveis. Não, isso não é verdade. Tanto a Puléu diz assim, isso é uma injustiça com as que fazem a luta ambiental.
porque isso não é natural nosso, isso é naturalizado pela sociedade, mas isso não é natural nosso. Então, assim, é injusto com quem faz a luta ambiental dizer que isso é natural das mulheres, né? E o MST me parece que compreende isso de uma forma materialista, histórico, dialética, diferente de outros movimentos que entendem, as mulheres, na sua essência, são... Não, o MST compreende que isso é incutido às mulheres, isso é estudado por elas, né, como isso sendo uma tarefa incutida pela sociedade, mas que elas ressignificam esse cuidado e elas tornam isso potencial para protagonismo. E daí eu trago essa lógica dessa dimensão mais afetiva que elas passam a ter e que elas têm historicamente com as plantas, com as ervas e com a natureza, né? E dentro dessas relações afetivas estão todos os rituais, né? E se constituem rituais nos seus encontros, que são rituais, inclusive, coletivos, né? Que elas se autodeclaram bruxas em memória de todas as mulheres que historicamente foram queimadas, né? Nas santas fogueiras e continuamos sendo queimadas e mortas, né? E elas se autodeclaram bruxas, né? E se autodeclaram bruxas no sentido de serem detentoras de saberes ancestrais, de serem protagonistas de processos diferenciados, e aí entra uma relação de afetividade com as plantas, que elas compreendem as plantas como seres vivos, e elas compreendem a natureza como importante, e elas constroem uma relação de muito respeito. Nessa questão, entra a questão do benzimento. Então, eu começo a questionar ali o benzimento e como se dá essa relação, né? E elas compreendem que isso tem tudo a ver, que o benzimento tem a ver com as plantas, e que essa é a parte mais frágil dos saberes. Então, assim, o benzimento é a parte mais frágil de todos os saberes populares que elas detêm. Porque das 6 entrevistadas, só 2 aprenderam a benzer. Todas as outras se lamentam por não terem aprendido. Então, e aí a minha reflexão é que os saberes, que o benzimento foi o mais perseguido dos saberes, porque ele não é apropriado para fins financeiros, né? Então, eu acredito que esse é um dos principais motivos para o benzimento estar sendo cada vez mais esquecido, porque assim, se a gente acredita em reiki, como é que a gente não vai acreditar em benzimento? Por que reiki é bom e por que benzimento não é bom, né? Não é energia, né? Então, assim, se paga por sessão de reiki e se nega a tia que benze lá na comunidade, né? E se nega a aprender, né? E tem curso de reiki, né? Então, acho que essa é uma reflexão importante também. Então, por fim, eu discuto as relações que elas estabelecem nas comunidades, com as instituições a partir das suas comunidades. Então, assim, elas estabelecem relações com a igreja, né? Que são relações desde seus princípios lá, e são relações, assim, com a igreja católica, mas com as bases não conservadoras da igreja. Elas têm suas trajetórias de vida vinculadas diretamente às pastorais sociais, né? A Pastoral da Saúde, a Pastoral da Criança, a SEBS, e as comunidades eclesiais de base foram os seus processos de introdução numa dinâmica de movimento para que fossem possíveis de estar constituindo o MST também. E essa relação se mantém, elas têm uma relação assim muito boa com muita gente da igreja, e elas citam isso como uma forma de retornar, né, dentro das suas fés. Elas dizem, a gente conquistou a terra e a gente precisa retornar isso à comunidade, né? Então, assim, essas grandes doações que foram feitas durante a pandemia, eu tenho certeza que tem muito delas nisso, né? Porque elas compreendem que a conquista da terra também tem que dar resposta à sociedade brasileira, né?
E nesse momento, assim, a solidariedade do MST foi lindíssima, incrível, e eu tenho certeza que tem muito protagonismo de cada uma das mulheres, né, nesse espaço, e também dos companheiros que compreendem a conquista da terra como uma conquista coletiva para a sociedade, né, e que precisa dar essa resposta. Nas relações com o programa DEATES, o programa que eu fiz parte, que é o programa DEATES mesmo do INCRA, ele traz, elas trazem uma relação de muito respeito, porque elas dizem que foi a primeira vez que elas foram ouvidas pelas assistências técnicas, porque a gente tinha uma obrigatoriedade de 30% de participação feminina nesses espaços. E isso mudou muito, não, era 50%, desculpa, podia ser, era uma representante, uma dupla representatividade, podendo ser 2 mulheres e não podendo ser 2 homens, né, nos conselhos. E isso mudou muito as ações de ATES, né, as ações de ATES. E as relações delas com as escolas, porque, assim, nas escolas elas veem um grande potencial, nas escolas das suas comunidades elas veem como um grande potencial para construir outros espaços e para construir, elas dizem, a gente planta sementinha nas crianças da escola para que esses saberes nunca se percam, né? E é incrível porque, assim, tem uma coisa que eu acho importante falar antes de encerrar, assim, que é sobre essa relação com as escolas. Tem a relação com o SUS também, que é bem conturbada, né? Mas a relação com as escolas tem uma coisa que é incrível, assim, ó, porque ao mesmo tempo que elas estão fazendo a atividade com as crianças na escola e contribuindo para a formação delas nas plantas medicinais, estão trocando saberes, porque elas estão aprendendo a lidar na internet, a fazer vídeo, a gravar vídeo para postar na internet sobre os saberes delas. Então, assim, gente, isso é uma riqueza que vocês não têm noção. Assim, quando eu comecei a ouvir, eu disse, não, meu neto me filma, depois ele me ajuda a botar no Facebook, daí eu dou a aula lá, eu faço uma oficina para toda a turminha dele, ele fica filmando. Gente, olha isso, sabe? Então, assim, elas estão na era digital, elas não... E daí, assim, de fato, elas não são aquela mulher, sabe? Aquela da palestra lá, sabe? Aquela mulher atrasada, oprimida, não. Elas transcenderam isso. E eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para o mundo quando a gente fala, assim, que a gente vai falar sobre as mulheres, a gente precisa falar sobre isso, sobre como que elas transcendem, como que a gente transcende, né? Como que a gente supera. Porque, assim, a gente tem uma capacidade de superação, assim, que é incrível. E quando a gente está no coletivo, a gente consegue superar. Individualmente é bem mais difícil, às vezes a gente, né, sucumbe. Mas coletivamente a gente tem uma força, assim, que é implacável. E eu queria agradecer, então, né? Agradecer o espaço e agradecer essas mulheres incríveis que permitiram que a gente pudesse falar sobre isso hoje. Ju, muito bom te ouvir e sabe, toca em muitas questões importantes aí que, sem dúvida, fazem a gente pensar, inclusive, a academia e os processos de pesquisa que a gente vai se naturalizando ali. Eu vou passar para a Marcela, direto, Marcela. Sim, eu queria só comentar e depois a gente vai para os comentários aqui que o pessoal do chat foi colocando. E, Juliana, parabéns mais uma vez com tua fala, assim, com a sensibilidade também que tu acolheu a tua pesquisa. A maneira que tu fala é nítido que é uma coisa que tu é apaixonada, tu fez com muito amor, e isso realmente é muito emocionante, assim, de te ouvir, e com certeza aprendi bastante, foi uma aula aqui para nós, porque hoje em dia meio que a gente vê pela internet que está muito em alta isso, por exemplo, da bruxaria, né? E a gente tem aqui mulheres vizinhas, aquela vizinha da infância que te dava aquele chazinho, a questão de se benzer também, que é algo que está aí há muito tempo. Eu já fui benzida, eu lembro, estava com problema na barriga. E isso é muito comum, né? Até eu vou colocar aqui o comentário do Patrício, ele coloca assim, parabéns pela tua pesquisa, de essencial relevância para registrar a sabedoria popular e compartilhar esses saberes que têm muito a dizer aos espaços acadêmicos.
Deu saudade das caminhadas com os movimentos sociais. Realmente, nosso espaço acadêmico tem muito a aprender com essa sabedoria popular, né? Que é algo que, ano tras ano, esse saber oral, né, passado pela oralidade, ele fica em todo mundo, mesmo até em quem nega muitas vezes isso depois de passar naquela formatação da academia, né? A gente não pode deixar morrer esse saber popular que está, assim, na gente, faz parte da nossa cultura aqui, por exemplo, sei lá, do Rio Grande do Sul. Uhum. Outra que tem uma pergunta aqui para ti, da Camila Bortoloni. Que felicidade te ouvir, Juliana. Você poderia falar um pouco mais sobre o porquê a relação com o SUS ser complicada? Então, a relação delas com o SUS é uma relação de construção, né? Porque lá nas lutas sociais, lá na trajetória de vida delas, elas falam sobre essa relação da construção do SUS ser nosso, de se construir o SUS, né? E isso foi assim, isso é muito forte em todas as falas, em todos os momentos, né? Elas reforçam isso a todo momento, em todas as entrevistas, assim, isso foi sempre sendo muito reforçado, da importância do SUS, da importância de lutar pela constituição do SUS como ele deveria ser, né? E também as descrições que elas trazem, porque, assim, a gente tem uma delas que trabalha, que é enfermeira, e que trabalha com as plantas medicinais e trabalha com uma médica que trabalhava com a comunidade. Eu não sei se ainda trabalha, mas quando eu entrevistei ainda estavam trabalhando com a comunidade. E, inclusive, nesse momento, ela é candidata a vereadora. a minha entrevistada, né? Eu acho que isso é incrível também, assim, é bem bonito. E ela exercendo a democracia, né? E representante feminina aí em prol do SUS. E ela cita que quando eles chegavam aos seus locais, né? Então, depois da conquista da terra, porque elas citam a conquista da terra assim como é de uma lindeza os relatos da conquista da terra como uma terra conquistada, como a terra. Essa relação católica também traz isso, assim, da terra prometida, né? Então, assim, isso é muito bonito, é muito forte, assim, de ouvir, né? Os relatos são lindíssimos. E quando elas chegam a esses espaços, são cidades que não tinham assentamentos, que não tinham famílias assentadas, que o MST era um monstro, né? E que as suas famílias eram tidas como pessoas, né, da pior índole. Essa é a verdade, assim, eles sofreram muito preconceito, e sofreram muito preconceito dos profissionais da saúde, que naquele primeiro momento já eram os primeiros momentos do SUS, né, e que muitas vezes, assim, as relações se deram de forma muito conflituosa. E elas citam que a inclusão da política, a construção da política nacional de plantas medicinais e da inclusão das práticas integrativas ao SUS mudou muito essa relação, né? Elas citam isso assim como políticas que transformaram as relações delas com os profissionais da saúde e com as profissionais da saúde. Então, assim, tanto que essa moça, ela cita, né, essa relação com uma médica que traz as plantas medicinais como uma alternativa e traz elas para fazer as oficinas com as plantas medicinais com toda a comunidade. Então, é a médica dando aval. Então, assim, é uma relação que se constituiu de uma forma, assim, muito tensa, mas que, né, lá no seu princípio constituiu de forma muito tensa. Eu nem vou relatar, assim, as coisas que foram ditas, tem algumas falas no texto, mas, assim, coisas muito fortes, muito complicadas, né, de assédio,
de preconceito, né? E que depois disso, nesse último período, em função dessas políticas públicas, então, assim, a importância das políticas públicas, mais uma vez, né, porque foi a partir dessas políticas que elas notam uma diferença da postura dos profissionais da saúde com relação a elas, né. Então, assim, a importância disso, né. Assim como na escola, né, porque as relações delas com as escolas só se estabelecem porque existe uma política, né, de existirem escolas no campo, né? Se não existisse, não teria isso. E assim como, né, a ATES se constituiu uma política pública importantíssima que possibilitou que elas fossem ouvidas, que elas diziam, não, a gente foi ouvida pela ATES, né? E isso, claro, mudava de prestadora para prestadora, mas, no geral, elas tiveram suas participações, né, protagonizadas ali e tal. Mas essa relação com o SUS é uma relação conflituosa, acho que eu me expressei mal, uma relação conflituosa com profissionais que compunham o SUS quando elas chegavam aos seus municípios, né? E acho que em alguns municípios ainda segue assim, né? Acho que a gente não pode ser ingênuo de achar que mudou a mentalidade de todos os profissionais, porque não é verdade, né? A gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda sofre muito com isso, né? E em outros espaços a gente consegue transcender, né, essas relações. Mas eu acredito, tem algumas reflexões que falam justamente disso, da falta de humanidade, às vezes, né, dos profissionais e das profissionais, especialmente dos da medicina, né, que falta um pouco de empatia e humanidade, que às vezes não conseguem enxergar a pessoa como pessoa, né, enxergam a pessoa apenas como um conjunto de doenças que precisa ser tratado, né, e às vezes nem como isso, e elas citam isso, né, então aquela fala lá do início que eu trago, que ela diz assim, a gente, às vezes a dor, não, fia, tava na bolsa, mas às vezes as plantas medicinais, né, não, fia, tava na bolsa, para quando a gente comia uma boia muito gorda, ou para quando a gente fazia um calo, né, da marcha, mas a dor, muitas vezes, é a dor da saudade, então a gente tem que fazer a escuta, né? E, às vezes, a dor, né, das pessoas é a dor do cotidiano duro, né, e da vida que não é fácil, e, às vezes, não existe essa sensibilidade de acolhida. Eu acho que a gente teve uma transformação muito grande, a gente vinha num processo de transformação, assim, incrível do SUS, da acolhida mesmo, do acolhimento, de compreender, mas, né, como tudo, a gente está tendo um revés aí, e acho que a gente precisa, né, se a gente precisa construir vínculos com profissionais que tenham essa relação e essa reflexão. E como foi lá, né, na década de 70, quando os profissionais, os estudantes, né, recém-formados, saíam da universidade e numa conjuntura muito complicada, né, de ditadura militar, eles se inseriam nas comunidades acolhidos pelas SEBs, né, pelas comunidades eclesiais de base, que eram ecumênicas, se inseriam nesses espaços para construir, né, referências comunitárias e construir junto com as comunidades um diferencial, porque eles não viam espaço para se inserir. E eu acho que a gente precisa começar por aí, sabe? Eu acho que é por aí o processo. Eu acho que as comunidades querem pessoas como a gente que saiba ouvir o ser humano. E acho que a gente precisa construir redes a partir disso. Obrigada, Juliana. Como o nosso tempo já está no auge do teto que a gente marcou aqui, eu vou mostrar mais alguns comentários aqui do pessoal do chat. Não sei se o Marcos quer fazer alguma fala. Aqui da Kelly Soares.
A agroecologia ganhou um espaço nos assentamentos e também em algumas pequenas propriedades rurais familiares, por entenderem a importância de cuidar de todo bem, de todo com bem, disse a Juliana. O pessoal está emocionado aqui, Juliana. Realmente, tu fala de uma maneira muito carinhosa sobre o tema de pesquisa. E como tu falou no início, realmente depende às vezes da gente fazer dessa trajetória da pós-graduação um momento onde a gente acolha afetos positivos, né? Propositivos também para a nossa vida, assim. Eu acho que de certo modo, é uma escolha também. Assertiva para viver esse momento, né, que é uma vez ali um mestrado, um doutorado, para fazer uma especialização e fazer desse caminho algo que nos toque realmente, que seja positivo dentro das possibilidades que a gente tem. A Evelise Souza, tão emocionante. Obrigada por nos permitir esse momento com informações tão profundas. Eu acho que o Rodrigo. Aqui é o Rodrigo, que eu sei que é teu amigo, né, Juliana? Parabéns, colega, por trazer o povo como protagonista e sujeitos importantes na construção do saber. Eu acho que, como a Marcela tinha dito, né, pena que a gente tem pouco tempo, mas ao mesmo tempo a gente teve sorte de ter 2 espaços com a Ju aqui falando sobre o seu trabalho. Isso vai ficar registrado, porque já dá para a gente ir indicando, né, daqui ao possivelmente semestre que vem, a ideia é que a gente consiga lançar um livro. Então, com a experiência desse espaço, das lives que a gente construiu, tem uma diversidade de abordagens, de temas, e acho que hoje é mais um ciclo assim que a gente conseguiu construir com a Ju, o tema do MST, do feminismo, das mulheres, e a coroação do prêmio também é muito importante. Acho que joga luz sobre algo que é essencial, que por vezes a academia, pela lógica basicamente de reprodução do capital mesmo, acaba deixando de lado como menos importante. E aí, ouvindo a Ju falar, dá um pouco mais de ânimo para essa vida, assim, para ver a importância da academia e do trabalho que tem que se fazer, do enfrentamento à lógica mesmo que às vezes se impõe por aí de forma mais contundente. Mas creio que seja isso a conversa de hoje. Eu abro mais uma vez rapidinho para a Ju fazer as últimas palavras e a gente ir encaminhando aqui. Ju, tá contigo. Muito obrigada, gente. Só quero agradecer, assim, dizer que o amor é essencial, viu, para tudo. Então, assim, estar apaixonada pela pesquisa é muito importante. A gente precisa se apaixonar pelo que a gente está fazendo, sabe? E, assim, eu falei uma coisa para o Marcos, quando eu entreguei o texto, não sei se você vai lembrar, Marcos, que eu te disse assim, eu tô com uma tristeza, porque eu entreguei o texto e eu vou ter que, né, me distanciar da minha pesquisa, assim. Então, até hoje, assim, eu tô com saudade ainda. Juliana, tem gente perguntando onde que está disponível. Onde que está disponível para leitura? Assim, ela vai passar a estar disponível na biblioteca, porque a gente mudou o arquivo, né? A gente ajustou alguns errinhos de português que tinham e tal, de grafia, e eu ainda não consegui mandar a liberação para a biblioteca para eles tornarem um arquivo público, mas eu devo estar fazendo isso amanhã de tarde, então a semana que vem eu acredito que ela vai estar disponível na biblioteca, tá, em arquivo virtual. Aí o pessoal já tem acesso. Eu também procurei antes, né? Mas claro, quem te conhece pode pedir diretamente, assim não teria problema, né? Não tem problema. A gente manda. Também, se não for problema, podem perguntar para nós eu digo para nós da PGFSM no chat, que aí a Ju nos passa o PDF, né? Que logo vai estar no FSM, mas no geral pode nos passar que a gente divulga e passa para os nossos colegas. Bom, gente, creio que é isso. Marcelo, alguma última palavra? Alguma questão?
Só agradecer mais uma vez e agradecer as 23 pessoas que estiveram aqui em parte da live, que tiveram e assistiram, muitos estudantes, colegas, obrigada por participar de mais uma live da APG, onde a gente vai dar visibilidade, sim, a nossos colegas e a nossa universidade, e que os trabalhos continuem. Obrigada aí a todo mundo. E obrigada também a Juliana, e mais uma vez, parabéns. Isso aí, gente, obrigado. Fiquem atentos aí às próximas lives, nós vamos seguir mais algumas ainda sobre a casa do estudante CL3 da pós-graduação, passando por problemas bem complexos ali que a gente precisa tratar com maior atenção. Sobre música, mais à frente também, formação universitário na área da música. Então fiquem atentos. Mais uma vez, Ju, muito obrigado, muito bom te ouvir sempre. A gente pouco se vê desde que essa pandemia apareceu, bem dizendo, não nos vimos mais, né? Mas é bom ter esses momentos aqui, já acalenta um pouco. Agradeço a Juliana, a intérprete de Libras, e a Jéssica também pelo trabalho. Muito bom contar com vocês, nos ajudam um monte. E nos vemos na próxima, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.